Olá pessoal, meu nome é Roger Godinho, sou editor do site Triple Y, sou cardiologista intervencionista. Estou aqui com o Dr. Carlos Campos, por favor, Dr. Carlos, se apresente. Olá a todos, Carlos Campos, sou cardiologista intervencionista aqui do Instituto do Coração de São Paulo e membro também do Triple Y aqui no INCOR. Perfeito, hoje a ideia é a gente falar sobre CHIP. Primeiro, começando pelo acrônimo, né? O que significa CHIP PCI, Carlos? Perfeito. CHIP é um conceito relativamente recente da cardiologia intervencionista. É uma sigla derivada do inglês, Complex High Risk Indicated Procedures. Então, é uma sigla que, basicamente, trazendo para o português, são técnicas de intervenção por catéter para pacientes de alto risco, seja características de alto risco clínicas ou características de alto risco anatômicas. Isso parece que já está bem estabelecido na literatura, né, Roger? Pode comentar para a gente um pouquinho quais são os critérios para a gente falar que aquele procedimento percutâneo para desobstruir uma artéria coronária é um procedimento CHIP? Saiu uma publicação em 2022 no JACC. O primeiro autor, se não me engano, foi o Maj Prouty, e que ele botou um pouco de ordem na casa e, obviamente, fez um levantamento de quais são as características que aumentam a incidência de MACE ou incidência de evento pós-procedimento. E ele encontrou, nessa publicação, 7 fatores relacionados ao paciente e 6 fatores relacionados ao procedimento. E criou um score, que ficou conhecido como o Score CHIP da Sociedade Britânica de Cardiologia Intervencionista. Dentre esses fatores, né, a gente parece até intuitivo, né? Mas, por exemplo, idade maior que 80 anos é um fator, presença de doença renal crônica é um fator, doença vascular periférica, infarto prévio, AVC prévio, sexo feminino e fração de ejeção de menor que 30%. Esses são os fatores do paciente. E aí, Carlos, algo interessante que a gente consegue interferir pouco nesses fatores, né? Não tem como você modificar a história natural de um paciente que teve um infarto prévio ou um AVC prévio. Mas um deles, que comprovou ser altamente mórbido, é fração de ejeção menor que 30%, ou seja, pacientes que têm disfunção de ventrículo esquerdo. Esse a gente pode interferir. E eu sei que você, juntamente com o Dr. Alexandre Bisaide, lidera um protocolo aqui no INCOR de assistência circulatória. Fala um pouquinho, por favor, sobre esse protocolo e sobre as questões envolvidas, as dificuldades e as questões envolvidas na assistência circulatória do paciente com angioplastia complexa. Perfeito. Então, quando nós vamos fazer uma angioplastia, um paciente com a fração de ejeção reduzida, principalmente abaixo de 30%, ou com uma grande área de miocárdio em risco, por exemplo, uma artéria derradeira, é importante que a gente ofereça a esse paciente um suporte hemodinâmico. Hoje, validado no Brasil, comercialmente, que nós podemos usar, a gente tem principalmente o balão intraórtico e um dispositivo chamado Impella, que são dispositivos que oferecem algum ganho de débito cardíaco, mas estão muito relacionados a complicações vasculares. Tá? Então, um preparo especial que o paciente CHIP merece, inclusive, é avaliar acesso arterial periférico para que a gente possa julgar uma possibilidade de suporte hemodinâmico, principalmente o Impella, que a gente precisa de um calibre mais robusto para oferecer esse suporte hemodinâmico. Só para comparação, 2 perguntas. O balão intraórtico e comparado com o Impella em relação a ganho de débito. Então, o Impella você oferece quase o dobro de ganho, mas também as custas de quase o dobro de calibre de acesso arterial, né? Mais recentemente, a gente começou um estudo, que a gente está bem otimista, mas é uma análise inicial, com um dispositivo americano chamado Supira, que ele chega a oferecer 5 litros de débito, mas com 10 frente. Então, fica entre o balão intraórtico e o Impella. A gente ainda está fazendo o estudo, a gente está otimista, mas a gente precisa ainda de validação clínica para saber se realmente esse dispositivo vai ser útil do ponto de vista clínico, né? Agora, além disso, a gente tem os fatores, Roger, os fatores do procedimento. Você mencionou bem os fatores clínicos, né? Mas as comorbidades, as características clínicas dos pacientes, mas tem também os fatores do procedimento. Quais são os fatores que estão bem estabelecidos como alto risco, como CHIP? Exato, é um conjunto de fatores, né? Dentre eles, dupla punção arterial, né? Isso também é uma coisa quase que óbvia. Você pulsiona a artéria 2 vezes, você dobra, obviamente, o risco relacionado à punção complicação arterial. Vascular, né? Complicação vascular, né? Stents mais do que 60 milímetros de stent. A gente sempre conversa muito, né? Que hoje em dia a gente acha, né? Que, de algum modo geral, os intervencionistas
de uma forma geral, eles têm muita tranquilidade em metalizar artérias, né? Lembrando que quando você metaliza artérias, você aumenta a chance de MACE, de eventos, né? Angioplastia de tronco, aterectomia rotacional, né? Pacientes triarteriais, né? E, obviamente, que uma coisa que se sobrepõe, né, ao fator clínico é a necessidade de suporte circulatório, como você disse. Você acha que, hoje em dia, a formação do cardiologista intervencionista, usualmente, são 2 anos, né, de cardiologia intervencionista dedicado à cardiologia intervencionista. Esse colega, usualmente, faz clínica médica antes, faz cardiologia clínica antes. Você acha que hoje, pelo fato de cada vez mais estarmos fazendo intervenções CHIP, você acha que mereceria uma formação adicional ou uma formação especial do cardiologista intervencionista para o tratamento desse tipo de paciente? Ou você acha que, do jeito que está, tudo bem? Eu acredito que sim, principalmente porque também já está bem documentado na literatura, ao longo dos anos, com o envelhecimento da população, sobrevida a outras doenças, cada vez mais a gente está tratando mais pacientes CHIP. No banco de dados do Reino Unido, por exemplo, que você mencionou, eles estimam que cerca de 36% dos pacientes são CHIP. 36% das angioplastias no Reino Unido são CHIP, são de alto risco, seja por características clínicas ou características do procedimento. Então, como está se tornando um procedimento muito frequente e exigem técnicas avançadas, eu acredito que realmente uma formação dedicada pode ser benéfica para o médico. Deixa eu fazer uma pergunta. Você é conhecido por gostar muito e fazer muito bem em angioplastia de oclusão crônica, CTOs. Quais técnicas avançadas de angioplastia você acha que são cruciais para você abordar um paciente de alta complexidade? Eu acredito que tem várias técnicas e vários graus de dificuldade de oclusão total crônica, né? Então, oclusões mais longas, que necessitam acesso contralateral, muitas vezes navegar por vasos epicárdicos, onde a gente tem uma chance de complicação maior, perfuração, dano da artéria derradeira, são cenários onde a gente tem uma chance de complicação maior. Quando a gente tem uma certa ambiguidade, a gente não consegue ver para onde é o trajeto da artéria, no decorrer dessa recanalização da oclusão crônica, a gente pode perder ramos laterais. Então, sempre que a gente vai precisar usar 2 artérias, artéria doadora, artéria-alvo, abordar colaterais, a gente aumenta o grau de dificuldade, a gente aumenta a necessidade de técnicas especiais, principalmente para que a gente não tenha, o paciente não saia de sala pior do que ele entrou, né? Bom, então esse foi um vídeo que a gente queria chamar a atenção para o tema, né? Acho que talvez algumas pessoas não tenham ouvido falar nesse termo, CHIP. E, Carlos, na semana que vem nós vamos receber uma pessoa importante sobre esse assunto. Né? É uma das referências mundiais de CHIP, né? A doutora Adje Kirtani vai estar conosco aqui no INCOR, fazendo procedimentos conosco com suporte hemodinâmico. Então, eu acredito que vai ser uma boa oportunidade para a gente ter essa interação e ele vai participar conosco de um bate-papo também aqui no Triple I. Já convido vocês para seguir o Triple I nas redes sociais, porque vem muita novidade boa por aí, né, Roger? É isso aí. Então, muito obrigado a todos aí e espero que vocês tenham gostado desse vídeo e acompanhem as novas atualizações que vão ocorrer nas próximas semanas sobre CHIP. Um abraço.